Cartão amarelo por falta de apresentação. Crise olímpico. Meus amigos, passou o 8º dia de Olimpíadas de Tóquio e um dia... complicado. Mais uma vez, mais um esporte, mais uma interferência da arbitragem contra brasileiros. A gente vai discutir tudo isso aí. Infelizmente, a Maria Portela foi desclassificada do judô por um motivo pífio, ridículo. E mais uma vez o brasileiro saindo prejudicado. Mas tivemos alguns bons resultados também e a gente vai passar tudo isso. Perdeu alguma coisa em Tóquio? Vem comigo que o Cris está começando. Vamos começando então, sempre aqui embaixo, rede social, tweet do Cris, isso aí tudo você já sabe também que o meu roteiro tá aqui na descrição para você pegar aí todo o cronograma que você quiser, os resultados, se você perder alguma coisa, tá tudo aí no nosso link do Drive para você acompanhar esse dia 8 das Olimpíadas de Tóquio, beleza? Então vamos pra frente. A gente teve o último dia de basquete 3x3, a gente teve aí as medalhas de ouro e bronze e prata serem distribuídos. No feminino a gente teve as finais, né? A final, o bronze, a disputa do bronze no feminino ficou entre França e China, sendo levada pela China, que pegou o bronze, e na valendo a medalha de ouro ficou entre os Estados Unidos e a Rússia, e os Estados Unidos levou. Os Estados Unidos levando do basquete, né? Pelo menos foi apertado, pelo menos foi um excelente jogo. Já no masculino, a disputa do bronze ficou entre a Sérvia e a Bélgica, e a Sérvia acabou levando, e na medalha de ouro, a Rússia perdeu para a Letônia por 21-18. No tiro com arco, a gente teve brasileiro e uma excelente participação do brasileiro Marcos de Almeida. Primeiro ele eliminou o Patrick Houston por 7-1 na 1/32 avos, e depois na 16 avos, né, as nossas queridíssimas oitavas de finais, ele foi buscar aí o holandês Vandenberg. Vandenberg, que nem brasileiro, só que separado, Vandenberg. E ele meteu também um 7-1, foi pra cima deles e ele já conseguiu uma classificação histórica para as quartas de finais do tiro com alvo nas Olimpíadas. Na ginástica artística, tivemos a final do individual geral masculino, com a presença de dois brasileiros, o Caio Souza e o Diogo Soares, mas infelizmente não deu para eles. O Diogo ficou em 20º e o Caio ficou em 17º. Quem ficou com as medalhas foram o japonês Daiki Hashimoto, o Houteng Xiao da China e a Nikita Nagorny da Rússia ficou com o Nikita Nagorny, perdão aí, ficou com o bronze. Inclusive eu queria dar um pequeno comentário sobre uma coisa que está acontecendo na ginástica. A gente acabou de descobrir, né, a Simone Biles acabou de anunciar que não vai fazer o individual geral, a prova do individual geral feminino na ginástica, que vai acontecer agora às 7 horas da manhã, por conta de que está com problemas psicológicos, não está se sentindo bem. Eu queria fazer só um rápido comentário de dizer que eu sei que atletas precisam lidar com pressão e que normalmente você precisa estar apto a lidar com isso. Mas, gente, você não está se sentindo bem mentalmente, você não está se sentindo confortável. Isso é uma coisa que você deve ser levado muito em consideração. Nós temos várias doenças que afetam o nosso psicológico, depressão, ansiedade. Isso afeta a mim, isso afeta você, isso afeta a todo mundo. Não é porque eles são super atletas que eles estão fora da zona de alcance dessas doenças. Então, eu acho que ninguém pode questionar a decisão. Na verdade, ela foi muito corajosa de ter sido clara e de chegar lá e de falar: olha, eu não vou poder competir porque eu não estou apta a competir psicologicamente. E é claro que a Olimpíada é importante, é claro que as medalhas são importantes, mas os atletas são mais importantes do que tudo. Eu não quero que nenhum atleta brasileiro leve um ouro e ele precise se machucar para isso. Então, da mesma forma, eu acho que a gente deve respeitar e até admirar a coragem da Simone de ver o tal ato. É uma pena para as Olimpíadas, é uma pena pro brasileiro, assim, é bom tecnicamente, porque, né, a Rebeca vai ter aí um pouco mais de chance de buscar uma medalha, mas é uma pena e nós desejamos todas as melhoras que ela possa recuperar e quem sabe voltar a disputar aí a ginástica. Então, continuando, no badminton, resultado ruim, cara, uma pena. Os dois brasileiros foram desqualificados ontem. A Fabiana Silva perdeu para Beoin Zhang, dos Estados Unidos, por 2-0. E o Igor Coelho, cearense, acabou perdendo para o japonês Kanta Tsukeneyama. O brasileiro até conseguiu a primeira vitória, né, no primeiro round, mas agora ele levou 2-0 do japonês e acabou desclassificado. Uma pena, mas a participação deles já é histórica, principalmente a do Igor Coelho, que conseguiu a primeira vitória para o Brasil no badminton. Temos a estreia do beisebol, 4-3 para o Japão na República Dominicana. O basquete teve vitórias de Alemanha, Estados Unidos, Austrália e França, seguindo bem aí nos grupos todo mundo. No vôlei de praia, uma derrota brasileira. Eu não gosto de ser derrotado no vôlei de praia, não, me sinto contestado. A Letônia ganhou por 2-1 com as atletas da Graudina e a
Kravitsenko. O pessoal gosta de ver eu errando os nomes. É isso aí. Pra cima da Ana Patrícia e da Rebeca. 2-1 pro pessoal da Letônia. Quem nasce na Letônia é o quê? Letoniano? Letoniense? Eu não sei, desculpa. No boxe, nós tivemos mais uma vitória brasileira. O Brasil tá indo muito bem no boxe. Dessa vez na categoria 75 a até 81 quilos. O Keno Machado não deu chance pro chinês Dai Shangshen e conseguiu uma vitória unânime, né? Os árbitros até tentaram complicar ali um pouco no começo, com uma lavada e estavam dando 10-9 pro brasileiro. Mas no final não teve como. A árbitra parou. Foi quase um nocaute. Estava sangrando tanto o chinês que a árbitra precisou parar a luta e dar a vitória ao brasileiro. Na canoagem slalom, bons resultados. Tanto a Ana Sátila como o Pedro Gonçalves acabaram se classificando para as semifinais. E a Ana Sátila já disputa agora a semifinal e final no dia de hoje. Agora na madrugada do dia 28 para o dia 29. No ciclismo contra-relógio, um acontecimento péssimo, para se dizer a verdade. A gente teve aí o retrato de um atleta alemão sendo influenciado pelo seu técnico, né? Ele estava na beira da estrada ali e ele usando argumentos e xingamentos racistas para poder incentivar seu atleta, dizendo, pega aqueles comedores de camelo, uma coisa assim, contra os atletas árabes. Então fica uma pena aí o nosso... tomar no cu, mano, na moral. Pelo menos nada de Alemanha no pódio, né? Os atletas que ganharam aí foi no feminino a equipe holandesa, a Suíça e a Holanda também pegou o bronze. E nos homens a Eslovênia ficou com o ouro, a Holanda com a prata e a Austrália com o bronze. A gente teve o mergulho springboard, 3 metros sincronizados, masculino, China com ouro, Estados Unidos com a prata, a Alemanha com bronze. No hipismo, né, adestramento individual, a Alemanha 2 vezes no pódio com a prata e o ouro, e a Grã-Bretanha acabou pegando o bronze. Na esgrima, a gente teve a final aí do masculino por times, né, por seleções no sabre. Quem ficou com o ouro foi a Coreia do Sul e a Itália pegou a prata, sendo a Hungria a vencedora do bronze. Futebol. Bom, primeiro tempo complicado, o Brasil abre 1-0, leva um empate besta da Arábia Saudita, mas consegue no segundo tempo fazer 2 gols e garantir uma vitória tranquila e a liderança do grupo. 3-1 pro Brasil, uma classificação tranquila, é claro, nem sempre com atuações que a gente vê assim de encher os olhos, mas se classificamos é o que importa, agora o mata-mata é pra valer. Detalhe, hermanos e alemães eliminados da Olimpíada, que beleza, nossa, tô feliz demais. As quartas de finais ficaram da seguinte forma: a Coreia do Sul pega o México, o Brasil pega o Egito na mesma chave, na outra chave o Japão pega a Nova Zelândia e a Espanha pega a Costa do Marfim. Handball masculino, 32-25 para a Espanha em cima do Brasil e a gente tá se complicando, tá? É a terceira derrota seguida, Noruega, França e Espanha, só faltam 2 jogos, se classificam 4 no grupo de 6. Ainda dá, mas precisa vencer os 2 jogos o Brasil, tá complicada a situação no handball. O judô, tá, aqui é o momento da gente falar. Primeiro dizer que o Rafael Macedo infelizmente foi eliminado justamente pelo Islam Bozbayev do Cazaquistão. E aí a gente vem falar da Maria Portela. A Maria Portela começou sua carreira contra a Nigara Shahin, dos atletas olímpicos refugiados. Ela fez um ippon e depois foi enfrentar a Madina Taimazova da Rússia, né, os atletas olímpicos da Rússia. A luta se estendeu primeiro por 3 minutos e meio da luta inicial, depois ela começou pro Golden Score, quem marcar primeiro ganha. Primeiro que a brasileira fez um golpe, ela fez um vazare, eu tô passando na tela pra vocês. Esse foi o vazare que ela fez. O vazare no judô é quando o atleta encosta as costas no chão. Ela fez esse vazare, foi pro VAR e o VAR decidiu, não foi ponto. Tirem suas próprias conclusões, mas na minha cabeça isso aí, se não bateu nas costas, eu sou um grilo. E ainda pra piorar a situação, a luta foi se estendendo, e ao longo do tempo elas foram levando shidōs, que são os cartões amarelos, né? Por falta de combatividade. No judô, quando você não tá procurando a luta, não tá procurando atacar, eles te dão esse tipo de cartões. E eles estavam constantemente dando cartões para as duas, até que as duas tinham 2 de cada. Quem tem 3 primeiro, perde. E o que acontece era que tava com 13 minutos de Golden Score, ou seja, 16 minutos da luta no total, e o juiz decidiu dar um cartão amarelo para Maria Portela, sendo que não faz sentido nenhum, ela tava toda hora procurando luta. Gente, são 16 minutos seguidos de luta de judô, é muito cansativo, é óbvio que elas não iam estar toda hora se engalfinhando, existe uma hora que cansa, e o juiz mesmo assim puniu a brasileira com cartão amarelo, e depois de uma luta tão difícil e bonita, para ser sincero, as duas atletas estavam ali se doando o máximo. O máximo do esporte de alto rendimento era aquilo ali, duas atletas a exaustão e fazendo o máximo, mas estava bonito de se ver.
mas acabou que a arbitragem decidiu e decidiu mais uma vez contra o Brasil. Eu não sei se existe algum tipo de preconceito com o Brasil nos esportes, que eu não tô sabendo, se o Brasil tá fazendo alguma coisa, se é a política internacional que tá ruim ou se é só coincidência, eu não sei dizer. Mas é pela 4ª vez consecutiva, em dias consecutivos, o Brasil é prejudicado pela arbitragem nessas Olimpíadas. Vou ser muito sincero com vocês que deu até um desânimo de continuar fazendo os vídeos para saber que o Brasil sempre vai ser prejudicado de alguma forma diferente. Bom, é uma pena, fica toda a nossa força para Maria Portela, que saiu desconsolada. É uma pena, tiraram mais uma classificação do Brasil. Tivemos vários resultados no remo, tá aí passando na sua tela as medalhas. O brasileiro vai entrar agora no dia 29, vai disputar aí a semifinal do remo esquife singular, o esquife individual. E agora nós vamos pro rugby. E eu queria dedicar um momento especial a um rapaz que comentou em todos os meus vídeos, chamado Rafa Asterix. O Rafa Asterix comentou em todos os meus vídeos dizendo assim, ó, e o rugby? Não vai falar do rugby não? E o rugby? Não vai falar do rugby não? Pô, aí, assim, eu tenho que dizer que às vezes eu tiro um esporte ou outro aqui sem vocês perceberem, só pra tentar fazer que o vídeo fique menor, como o hockey às vezes eu tiro, alguma parada assim. E o rugby era um desses. Mas o nosso Rafa Asterix queria muito saber sobre rugby, então hoje nós vamos trazer o rugby em homenagem a ele. Até porque nós tivemos as finais do rugby, a gente teve aí as semifinais e as medalhas de ouro e prata, além das qualificatórias, né, de você colocar os times direitinho na classificação, e a classificação ficou da seguinte forma: de baixo para cima, Coreia do Sul, Japão, Irlanda, Quênia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Grã-Bretanha, aí com o bronze, infelizmente, a Argentina, com a prata, a Nova Zelândia, e com o ouro, as Ilhas Fiji, que sim, as Ilhas Fiji, elas têm muita tradição no rugby masculino aí, e inclusive vou até passar para vocês a comemoração da galera de Ilhas Fiji depois de ter ganho o ouro. Olha que bonito, todo mundo unido, todo mundo cantando, uma beleza. Na vela, um monte de resultado brasileiro. A Patrícia Freitas entrou mais uma vez na água, acabou conseguindo resultados não tão bons, um 9º, 7º, um 19º colocado e caiu para a 10ª posição. No 49ers FX, a Martine Grael e a Karena Grunze pegaram aí a 10ª posição, a 7ª posição e a 6ª, e estão no 5º no individual geral. Eles caíram um pouquinho, 2 posiçõezinhas aí, mas dá para recuperar. No masculino 49ers FX, a gente teve as baterias do Marco Grael e do Gabriel Borges, ficaram em 16º, em 12º e em 9º, estão no 12º no geral. O Jorge Zarif fez 2 baterias medianas também e está na 13ª posição. O 470 masculino, a galera do Henrique Haddad e o Bruno Betlin estão na 10ª posição também, assim como a Fernanda Oliveira e a Ana Barbacan também estão na 10ª posição. E para fechar a vela, na Nacra 17, que são as duplas mistas da vela, o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino estão na 11ª posição. Ainda tem muita vela para rolar, só que hoje acaba as baterias da Patrícia Freitas, então ela tem que ir com tudo nessas 3 últimas. Natação, ficamos a desejar um pouco, mas é isso aí. No final dos 200 metros borboletas, a gente tinha o Leonardo de Deus, ele acabou ficando em 6º, não pegou medalha, mas foi um desempenho muito bom. A gente tem que sempre lembrar que a CBDA, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, está metida em vários escândalos de corrupção, então resultados como esse ainda tem que ser comemorados. Então parabéns aí pro nosso Léo de Deus. As medalhas ficaram com a Hungria, o Japão e a Itália, e na outra final do Brasil, que era o 4x200 masculino, nós ficamos em último. E as medalhas foram para a Grã-Bretanha, para a Rússia e para a Austrália nessa ordem. E nos qualificatórios, infelizmente, nenhum dos nossos atletas acabou se classificando para as semifinais e finais que vão acontecer hoje às 7 da manhã. Ai, o tênis de mesa. Olha, eu não gosto muito de falar mal dos atletas, e nem vou, que nunca falar mal dos atletas, a gente tem que ter muito respeito e admiração. Mas o Caldeirano, você mora no fundo do meu coração, mas você pipocou. Você pipocou. Tem que... A gente estava na semifinal, que estava nas quartas de finais, na verdade, do tênis de mesa, buscando uma vaga na semifinal, que seria histórica para o Brasil. O Hugo Calderano, que é o 4º melhor ping-ponguista do mundo, enfrentou Dmitry Ovtcharov, da Alemanha, e abriu 2-0. Ele abriu 2-0 e no terceiro ele tava para fechar e entregou no finalzinho. O alemão fez um set, fez outro set
já empatando, levando 2-2. No quinto set, para dar diferença, o Hugo abriu 7-1 no placar logo contra a Alemanha, e ainda assim o alemão conseguiu virar para 11-9, a Alemanha levou o terceiro set e logo depois levou o quarto set também e virou para cima do nosso Hugo Calderano. Uma pena, estou revoltado até agora, acordei para assistir o Calderano, você pipocou um pouco, desculpa. Mas mesmo assim, você mora do fundo dos nossos corações, ainda vai ter a disputa por times e você vai ter a chance de brilhar lá. No tênis, aí sim, irmão. Como a gente já tinha falado ontem, o tênis ia ter um compromisso muito difícil contra a Sérvia nas duplas mistas e acabou perdendo por 2-0, né, com o Stona Djokovic e o Djokovic, né? A Stephanie e o Mellon acabaram caindo aí por terra, era esperado, mas nas duplas femininas, aí sim, a Stephanie também estava disputando junto com a Pigossi, e aí as americanas Pegula e Matek Sands ficaram pelo caminho por 2-1, uma disputa muito intensa, muito difícil no tie-break, mas as brasileiras levaram em cima das americanas e estão historicamente classificadas para a semifinal do tênis. Finalmente, o vôlei acabou perdendo, é a primeira derrota do tênis do vôlei de quadro, perdão, do Brasil nessas Olimpíadas. O masculino acabou levando 3-0 da Rússia. Nossa, que atropelo. No polo aquático a gente teve aí as vitórias da Hungria, do Canadá, da China e da Holanda. E no levantamento de peso, masculino até 73 quilos, a gente teve aí o ouro da China por Zhongxi, a prata para a Venezuela, né, o Júlio Ruben Maior Pernia, e o bronze para o atleta Ermin Ramat Abdullah, da Indonésia. Quadro de medalhas, tá o seguinte: em primeiro, Japão; segundo, a China; terceiro, Estados Unidos; em quarto, a Rússia; em quinto, a Austrália; em sexto, a Grã-Bretanha; sétimo, a Coreia do Sul; oitavo, a Alemanha; nono, a França; décimo, a Holanda; e o Brasil na 18ª posição. Coisa ligeira, vambora pra nossa agenda. Tiro com arco tem Brasil de novo nas classificatórias e nas oitavas se ele passar da primeira. É a Anne Marcele dos Santos contra a Ana Vasquez do México. O tiro com arco começa às 9h30 e o Brasil entra às 5h57 da manhã. Ginástica artística, hora do individual feminino. A Rebeca Andrade vai estar lá competindo a partir das 7h15 da manhã e ela tá na primeira rotação, tá? Então os juízes estão muito atentos nela como uma das favoritas a medalhar. O badminton começa às 9h, sem brasileiro. Beisebol vai ter às 7h da manhã com Israel e Coreia do Sul. O basquete começa às 10h da noite com Canadá e Coreia do Sul, Eslovênia, Japão, Espanha, Sérvia e Espanha e Argentina, né? É o masculino e o feminino juntos. O vôlei de praia, a partir das 9h da noite, a gente vai começar o vôlei de praia, mas o Brasil só entra em quadra de manhãzinha aqui, às 9 da manhã e às 10 da manhã. Às 9 da manhã com a Agatha e a Duda enfrentando as canadenses Bradley e Bensley, e o Alisson e o Álvaro enfrentando os holandeses Melsin e Brouwer aí no vôlei de praia. No boxe tem Brasil de novo. O boxe começa às 11h da noite e a partir das 5h da manhã, Herbert Souza enfrenta o chinês Ebiek Torrita. E às 7h24 da manhã, a gente vai ter a Graziele Souza contra a japonesa Tsukimi Namiki, aí no boxe. Canoagem slalom, como eu já tinha falado, vai ter a semifinal e a final com a Ana Sátila a partir das 2h da manhã no canoa feminino. Ciclismo BMX começa às 10h da noite, a gente vai ter o Renato Rezende e a Priscila Andréa Estevox Carnaval. Sim, o sobrenome dela é Carnaval, olha que legal. Começando às 10h da noite aí o ciclismo BMX masculino e feminino. Esgrima às 10 da noite, né? A final do Fiorete feminino de time, valendo medalha sem Brasil. O golfe começando aí às 7h da noite, sem Brasil. O handball, partindo das 9h da noite, o Brasil enfrenta a Espanha de novo, só que agora no feminino, a partir das 11h da noite. O feminino sim, tá muito bem, tem uma vitória e um empate contra a campeã olímpica, então pode buscar mais um belíssimo resultado contra a Espanha. Hóquei na grama a partir das 9h30 da noite, masculino e feminino fase de grupos. Judô, 11h da noite, feminino até 78 quilos e masculino até 100 quilos. A gente vai ter o brasileiro Rafael Buzacani contra o Toma Nickfore, da Bélgica, e mais tarde ainda a gente vai ter a Mayra Aguiar enfrentando alguém que não saiu da Chaves, porque como ela tá melhor ranqueada, ela tá um passo à frente, então ela vai esperar ainda o seu oponente lutar. Essas lutas vão ser um pouquinho mais tarde, tá? O Rafael deve entrar no ringue aí, no ringue não, perdão, no tatame por volta aí das 00h30 e a Mayra lá pra 1h da manhã. Remo, importante, o remo começa às 8h30 da noite, mas às 11h a gente vai ter o Luca Vertai entrando pelo esquife individual. É a semifinal A e B, então ele tem um momento importantíssimo para tentar trazer a final brasileira pro remo.
Olha o nosso rugby aí de novo, começando o rugby de 7 às 9 horas da noite, a gente vai ter Brasil e Canadá e depois Brasil e França, né? Brasil e Canadá às 9h30 da noite e Brasil e França às 5 horas da manhã no feminino, estreando aí no rugby de 7. A vela, outros muitos regatistas entrando na vela aí a partir da meia-noite e 5 no masculino e feminino. A gente vai ter as últimas baterias aí da Patrícia Freitas pelo feminino RSX, o Robert Scheid entrando pelo masculino Laser, o Marco Grael Gabriel Borges pelo 49er FX, o Jorge Zarif pelo FIN, o Henrique Haddad e o Bruno Betlin pelo 470, a Fernanda Oliveira, a Ana Barbacan no 470 pelo feminino também. E por fim, nas duplas mistas, a gente vai ter o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino entrando no mar pela NACRA 7. NACRA 17, na verdade. Na natação, hoje sem finais, mas com qualificatórios importantes. Qualificatórios dos 100 metros borboleta, 7h50, o Matheus Golsch vai entrar na piscina. Às 8h21, o qualificatório do 4 por 100 feminino. O Brasil também entra aí para tentar conseguir essa vaga. No tênis de mesa, as finais, semifinais e finais, a partir das 10 horas da noite, infelizmente sem brasileiros, né? Vai ter as semifinais de masculino e feminino e as finais do feminino. O tênis, a partir das 3 horas da manhã, a gente vai ter a semifinal aí da Pigossi da Stephanie contra as suíças, Golubucci e Bendict, isso, as suíças. As tenistas brasileiras devem entrar em quadra quase às 6 da manhã, aí, quem sabe, para tentar buscar uma final olímpica para o Brasil. O vôlei masculino vai começar o vôlei às 9 horas da noite, mas o Brasil só entra em quadra às 7h40 da manhã contra o Japão. Preparem-se para os árbitros atuarem. E o polo aquático termina aqui a nossa agenda olímpica às 10 horas da noite com os grupos masculinos. Ufa, esse foi mais um Crise Olímpico com os resultados do dia 8 e a agenda do dia 9. Ó, a gente tá tendo um engajamento muito legal aqui, então eu agradeço por todo mundo que tá assistindo. Tem gente dizendo que a nossa cobertura é melhor que o da Globo. Tem gente dizendo que, poxa, que na hora de dizer os nomes é muito legal. Então, pô, muito obrigado a todo mundo que participa aí. Eu fico essa brincadeira do rugby. Eu sei que às vezes eu preciso tirar um esporte ou outro, mas se você quer ver eu comentando algum esporte olímpico que não tá sendo muito falado, é só você falar que a gente dá uma atenção especial a ele aqui. Com certeza. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Nossas redes sociais aqui embaixo. Sigam a gente lá. E vídeo todo dia. Se inscreve no canal, deixa o like, um comentário aí. Tamo junto. Até amanhã.